Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia para Todos, e este é um projeto de leitura das Institutas da Religião Cristã, obra de Calvino. Desde já peço que você deixe o seu like, que você também retorne aqui e deixe o seu comentário, é muito importante para esse canal cresce na medida em que você deixa o seu like e comenta. Deixa o seu comentário aí também, é muito importante para o canal. Tá bem? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 2, que diz: em que consiste conhecer a Deus e a que fim se propõe o conhecimento. Olha só que capítulo interessantíssimo este. Vamos lá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Agora que eu vi que eu estou com uma outra câmera aqui, voltando para o lado correto que eu me posiciono aqui. Capítulo 2, artigo 1. Piedade é o requisito para se conhecer a Deus. Portanto, de fato entendo como conhecimento de Deus aquele em virtude do qual não apenas concebemos que Deus existe, mas ainda aprendemos o que nos importa dele conhecer, o que lhe é relevante à glória, enfim, o que é proveitoso saber a seu respeito. Ora, falando com propriedade, não podemos dizer que Deus é conhecido onde não há nenhuma religiosidade nem piedade. E aqui ainda não abordo essa modalidade de conhecimento pela qual os homens, em si perdidos e malditos, apreendem a Deus como Redentor, em Cristo, o Mediador. Ao contrário, estou falando apenas desse conhecimento primário e singelo a que nos conduziria a própria ordem da natureza, se Adão tivesse se conservado íntegro. Ora, se bem que nesta arruinada situação do gênero humano, já ninguém sentirá a Deus, seja como Pai, seja como autor da salvação, seja como de qualquer maneira favorável, até que Cristo se interponha como agente mediador para apaziguá-lo em relação a nós. Todavia, uma coisa é sentirmos que Deus, como nosso Criador, nos sustenta com seu poder, nos governa em sua providência, nos provê sua bondade e nos cumula de toda sorte de bênçãos. Outra, porém, é abraçarmos a graça da reconciliação que nos é proposta em Cristo. Portanto, uma vez que o Senhor se mostra, em primeiro lugar, tanto na estrutura do mundo quanto no ensino geral da Escritura, simplesmente como Criador, e depois na face de Cristo como Redentor, daí emerge de Deus duplo conhecimento, de cujo primeiro aspecto trataremos agora. O outro se seguirá na devida ordem. Mas, embora nossa mente não possa apreender a Deus sem que lhe demos alguma expressão de culto, não bastará, contudo, simplesmente sustentar que ele é um e único, a quem todos devem cultuar e adorar, se não estivermos também persuadidos de que ele é a fonte de todo bem, para que nada busquemos de outra parte, senão nele. O que quero dizer é, não só que a este mundo, que uma vez criou de tal forma o sustém por seu imenso poder, regula-o por sabedoria, preserva-o por sua bondade e, especialmente, rege com sua justiça e equidade o gênero humano, suportando-o em sua misericórdia, guardando-o em sua proteção. Mas além disso, que em parte alguma se achará uma gota ou de sabedoria e de luz,
ou de justiça, ou de poder, ou de retidão, ou de genuína verdade, que dele não emane e de que não seja ele próprio a causa, de modo que aprendamos a realmente dele esperar e nele buscar todas essas coisas e, após recebidas, a atribuí-las a ele com ação de graças. Ora, este sentimento dos poderes de Deus é para nós mestre idôneo da piedade da qual nasce a religião. Chamo de piedade a reverência associada com o amor a Deus e que nos induz o conhecimento de seus benefícios. Pois, até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que ele é o autor de todas as coisas boas e, portanto, que nada se deve buscar fora dele, jamais se sujeitarão a ele em obediência voluntária. Mais ainda, a não ser que ponham nele sua plena felicidade, verdadeiramente e de coração, nunca se entregarão a ele por inteiro. Artigo 2. Confiança e reverência são fatores do conhecimento de Deus. Deste modo, simplesmente brincam com frívolas especulações aqueles que insistem nesta pergunta: que é Deus? Quando nos deve interessar antes saber qual é a natureza de Deus e o que é condizente com ela. Pois, de que vale com Epicuro confessar um Deus que, pondo de lado o cuidado do mundo, só tem prazer no ócio? Afinal, que ajuda traz conhecer a um Deus com quem nada temos a ver? Antes, pelo contrário, seu conhecimento, em primeiro lugar, deve nos induzir ao temor e à reverência. Segundo, tendo-o por guia e mestre, devemos aprender a buscar nele todo o bem e, em recebendo-o a ele, tudo creditar. Ora, como pode penetrar em tua mente o pensamento de Deus sem que, ao mesmo tempo, logo reflitas que, sendo feitura dele, pelo próprio direito de criação, foste sujeitado e vinculado a seu domínio, que lhes deve a vida e que convém atribuir-lhe tudo quanto fazes? Se é assim, segue-se necessariamente, uma vez que sua vontade deve ser a lei que governa nosso viver, que inexoravelmente a vida te corrompe, se não a colocas ao serviço dele. Por outro lado, nem o podes vê-lo com clareza sem que reconheças ser ele a fonte e origem de todas as coisas boas, de onde deveria nascer não só o desejo de se apegar a ele, mas ainda a confiança nele, se a depravação humana não desviasse a reta investigação da mente do homem. Ora, para começar, a mente piedosa não sonha para si um Deus qualquer. Ao contrário, contempla somente o Deus único e verdadeiro. Nem lhe atribui coisa alguma que lhe ocorra à imaginação, mas se contenta com tê-lo tal qual ele mesmo se manifesta e com a máxima diligência sempre se acautela para que não venha, por ousada imprudência, a andar sem rumo, indo além dos limites da vontade de Deus. Por ser Deus conhecido desta maneira pela mente piedosa, por saber que ele a tudo governa, confia ser ele seu guia e protetor e assim entrega-se totalmente à sua guarda. Por entender por ser ele o autor de todo bem, se algo a oprime, se algo lhe falta, prontamente a sua proteção recorre dele assistência.
Por estar convencida de que ele é bom e misericordioso, nele repousa com segura confiança e não duvida que, para todos os seus males, por sua clemência, ele terá sempre preparado o remédio. Por reconhecê-lo por Senhor e Pai, conclui que é justo reconhecer sua soberania em todas as coisas, reverenciar sua majestade, promover sua glória, obedecer aos seus preceitos. Por perceber ser ele justo juiz e vê-lo armado com severidade para punir os crimes, tem sempre diante dos olhos seu tribunal e, por temor que nutre, se retrai e evita provocar-lhe a ira. Todavia, não fica tão apavorado pelo senso de seu juízo que deseje se retirar, mesmo que uma forma de escape esteja disponível. Antes, não menos o abraça como o juiz dos maus quanto o benfeitor dos piedosos, pois compreende que tanto pertence à glória de Deus dar aos ímpios e perversos o castigo, quanto aos justos o dom da vida eterna. Além disso, refreia-se de pecar não só pelo temor do castigo, mas porque ama e reverencia a Deus como Pai, honrando-o e cultuando-o como Senhor. E mesmo que não existisse nenhum inferno, ainda assim treme só de pensar em ofendê-lo. Eis no que consiste a religião pura e real: fé aliada a sério temor de Deus, de modo que o temor não só em si contém reverência espontânea, mas ainda traz consigo a legítima adoração, a qual está prescrita na lei. E isto se deve observar com mais diligência. Enquanto todos veneram a Deus de maneira vaga e geral, pouquíssimos o reverenciam de verdade. Enquanto, por toda parte, grande é a ostentação em cerimônias, rara, porém, é a sinceridade de coração. Amém? Capítulo 2 das Institutas de Calvino. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e até a próxima, se Deus assim permitir.